noite nós estamos tendo oração aqui na igreja. Então, quem quiser vir orar às 7 horas da noite, 7 horas. E você que tem um pedido de oração, pode fazer, o papelzinho está ali, você faz, deposita lá no gasofilácio mesmo, como oferta ao Senhor, a sua oração, e nós estaremos intercedendo. Terça e quinta nós teremos as nossas células em funcionamento, e a partir do dia 1º nós vamos começar 21 dias de jejum. Você vai orar ao Senhor, vai escolher com Deus aí o que Deus te incomodar, ou trouxer para você um desafio, para que você possa jejuar durante 21 dias de fevereiro, do dia 1º ao dia 21. Há um propósito aí do MGC como um todo, de nós estarmos jejuando por esse novo momento das células, pela colheita que nós temos, a palavra profética para esse ano, e nós não vamos avançar sem jejum e oração. Amém? Na verdade, você que é do MGC, você tem que se acostumar com leitura da Bíblia, jejum, oração, dízimos e ofertas, porque nós cremos nos princípios da palavra de Deus. E esses são para serem praticados. Ok? Então, dados os nossos avisos, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos debaixo dessa palavra, né? João 4,35. E lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Esse texto ele está dentro do contexto de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu quero trazer algo nessa noite, de um momento que eu também estou passando, mas Deus começou a construir no meu espírito, algo para eu passar para vocês. Nós estamos vivendo um tempo que a gente vai falar assim, Deus te chama para uma colheita na tua família, e às vezes está passando uma dificuldade gigantesca na tua família. Deus te chama para colher nos teus filhos, e às vezes os filhos estão no espírito de rebeldia que só Jesus. No casamento, e às vezes o casamento está de ponta cabeça. Você está determinado a acabar aquilo que Deus não mandou acabar. Por causa da dureza do coração, porque quando você é ofendido, quando você está irado, você endurece o coração. E é por causa disso que acontecem os divórcios, diz a palavra do Senhor. Às vezes você está esperando colher em alguém que você está investindo e parece que a pessoa só está piorando quanto mais você prega a palavra de Deus para ela. Às vezes você vai colher financeiramente e aí parece que Deus secou todas as fontes. Aí você fala assim, mas essa palavra é para mim? E se eu te perguntar, essa palavra é para você? Sim ou não? Vocês lembram da primeira pregação que eu fiz no oceano sobre a colheita? Lembram? O que vem primeiro na colheita? Onde é que Deus vai ter que colher primeiro? Onde nós vamos colher primeiro? Em nós mesmos. E segundo, na nossa casa. Depois é o que está fora de nós. Queridos, há um princípio no mundo espiritual. Se Deus não ganhar aqui dentro, nós não vamos ganhar onde? Aqui fora. E às vezes nós temos dificuldade com esses princípios. E ali nesse texto, eu li logo agora há pouco, né? Jesus ainda fala que quando eu colho, tanto aquele que colheu quanto aquele que plantou vão se alegrar. E aí vem outras questões, porque a gente olha para tudo isso, vê coisas que nós semeamos e nós não estamos vendo o fruto para colher, e não conseguimos enxergar aquilo que nós vamos colher sem ter o quê? Plantado. São um monte de desafios, não é verdade? Você também está assim? Então você está exatamente como a Bíblia diz que você tem que estar. Mas você precisa se tornar o que a Bíblia diz que você tem que se tornar. Que o problema não é estar assim. O problema é permanecer assim. Queridos, tudo que Deus faz não é muito bom. Tudo que ele fez que era bom, ele ainda continuou trabalhando, mas quando chegou no 6º dia, ele viu que era muito, aí ele descansou. Tudo que Deus faz é muito bom. Então Deus não erra.
Não é verdade? E nós temos um mundo hoje que a nossa mente ela fica conturbada entre a fé e a verdade bíblica e a razão e a nossa racionalidade. A fé e a verdade bíblica. E a razão e a nossa racionalidade. E o mundo hoje está cada vez mais gritando. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas são sem sentido. Muito menos sem intenção. E às vezes a coisa que nós mais temos dificuldade é calar nossa alma para poder ouvir o quê? O Espírito. E não se iluda. A Bíblia é clara, a sua carne, a sua razão vai lutar contra o Espírito, para que este não faça a vontade de Deus. E aí eu não sei onde é que descobriram o Evangelho que a gente não tem que lutar. Onde a gente não tem que passar por dificuldades, onde nós não temos que passar por transformação de mente, onde nós não temos que passar pela cruz, onde nós não temos que negar a nós mesmos. Eu não sei, mas isso parece que hoje também não é verdade na Bíblia. Neném. Querido, se a gente está esperando uma terra que emana leite e mel, e que não está mais conectado a esse mundo que jaz no maligno, Jesus já teria que ter o quê? Voltado. Depois que ele voltar, está tudo resolvido. Mas enquanto ele não voltar, resolva-se. Está entendendo? Enquanto ele não volta, está com quem a parada? Comigo e com você. E nós só vamos poder viver através de quê? Da fé e da verdade da palavra. Porque o mundo jaz no maligno. E o pai da mentira é quem? É o Satanás. Então Satanás, o mundo vive aonde? Numa mentira. Mas sabe como é que eu transformo uma mentira numa verdade? Repetindo a mentira várias vezes. Vai chegar uma hora que você vai acreditar que ela é o quê? Cuidado com os ecos que a sua alma faz. A minha também, não é só a sua não. Hoje eu não vou pregar o que eu não estou vivendo, eu vou pregar exatamente o que eu estou vivendo. E vou dividir com vocês o que Deus está trazendo sobre isto na minha vida. O fato é que vivemos um mundo com muitos paradigmas entre as verdades de Deus e as nossas verdades. E é interessante que as nossas verdades, elas às vezes param na verdade de Deus. Mas Deus falou que eu tenho um filho e não é para perdição, mas o filho está se perdendo. Qual é a sua verdade? Porque a de Deus continua que Deus não deu filho para a perdição. E ele não vai mudar. Mas as suas verdades podem começar a mexer com o teu emocional, a realidade pode começar a mexer com você, e a sua mente começar a ecoar verdades que não são verdades. Olha que interessante. Abraão, sai da tua terra, da parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Muito bem. 40 anos depois, a nação começou em um filho, numa mulher que era estéril. Deus não mente. Ainda que seu útero seja fechado, ainda que você tenha 100 anos, ainda que for na terra, o que Deus falou vai se cumprir, se eu permanecer fiel à sua palavra. A guerra desse mundo, queridos, ela é na mente. E muitas vezes a realidade que estamos vivendo coloca à prova as realidades do reino de Deus. E conflita com o amor de Deus para conosco. Deus não me ama. Olha lá, Deus me deu um casamento. Agora olha, miserável, está igual Adão, né? Olha a miséria da mulher que o Senhor me deu. Até então era ossos dos meus ossos, carne da minha carne.
Pecou, falar miserável. Não é não. Adão comeu junto. Ali já tipificava Jesus e a igreja. Aí o casamento, enquanto está tudo bom, é de Deus. Quando começa a ter problema, é do diabo. Então Deus nega a aliança que ele fez? Às vezes nós estamos numa mornidão espiritual tão grande que nós vamos racionalizando a verdade de Deus. Aí você tem problema em casa, tem problema na família, você tem problema financeiro, você tem vários problemas. Sabe o que você faz? Se Deus quiser, Ele muda tudo isso. Basta eu permanecer aqui, na minha. Não, meu irmão. Não é só permanecer na sua. E aí que está a grande questão. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não será. Ela é a verdade. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. A fé é, a palavra é. Então eu tenho que me tornar. Não é o que eu penso, é o que eu me torno. Por isso que Hebreus 4:12 vai nos ensinar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está baseando os seus pensamentos em quê? Você está fundamentando as suas atitudes em quê? Na direita, na esquerda, para cima, para baixo, no céu, no inferno? Aonde você está fundamentando? Porque o mundo hoje, ele tem um monte de coisas para te dizer. Mas sabe o que vai acontecer com esse monte de coisas que o mundo vai dizer para a gente? Vai acabar. Vai morrer em si mesmo. Mas sabe o que vai acontecer com a palavra que fundamenta as nossas vidas? Ela será eterna. Passarão céus e terra, mas essa palavra nunca vai passar. Meu irmão, o mundo pode querer te provar qualquer coisa, o mundo pode querer te anunciar qualquer coisa, o mundo pode querer te dar conhecimento de qualquer coisa. E no final, sabe o que o mundo está fazendo hoje? Tentando estudar Deus de novo. Porque o mundo tinha surgido do Big Bang. Vamos estudar que não aconteceu o Big Bang. Não, o mundo veio dos macacos. Aí teria que fazer uma fusão genômica para a gente sair de 23 para 24 cromossomos. Oh, nós não somos um macaco. O mundo, né, veio agora, a natureza foi evolutiva. Não, agora não é mais evolução. Aí volta para onde? Criacionismo. E disse Deus, haja luz. Porque aquele que é, aquele que era, é o mesmo que há de vir. E eu não sou contra a ciência, porque eu sou cientista. Mas ela nunca estará acima de Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu vou conhecer a Deus. Mas eu nunca vou estar acima dele. Eu nunca vou poder negá-lo. Porque não tem como. Não tem como. Então, onde está a questão? A questão está em discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mas a única coisa que é apta para isso, segundo Hebreus, é a palavra de Deus. Gente, em nome de Jesus, aumenta esse ar-condicionado aqui, por favor. Ó, quem é friorento, fica o meu aviso. Traga sua blusinha de frio, por favor. Porque o seu pastor é um vulcão. Deixando o vulcão de lado, voltemos. Quem é apto para discernir seus pensamentos, suas intenções do coração, é a palavra de Deus. Então, onde está a grande questão? A grande questão está no combate da fé. O apóstolo Paulo, aí se você, por favor, abre a tua Bíblia, para você me acompanhar. Segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4.
vai instruir o evangelista Timóteo, o seu filho na fé, algo muito poderoso. Abriu aí? Eu vou ler em duas traduções, uma tradicional e uma tradução judaica, para que a gente possa ter dois entendimentos. O mesmo entendimento, mas com duas visões. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Eu vou ler agora nessa tradução da minha Bíblia. Eu o incumbo de forma solene, diante de Deus e do Messias Yeshua, que julgará os vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer o seu reino. Anuncie a palavra. Esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Porque vem um tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo que lhe faz a orelha coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão aos mitos. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo que o seu serviço a Deus requer. Quanto a mim, já estou sendo derramado sobre o altar. Sim, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Tudo que me espera agora é a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que esperam ansiosamente pelo seu aparecimento. Queridos, parece que Paulo está falando de duas coisas. Ele exorta Timóteo, fala da sua partida e fala do final. Mas na verdade não, ele está fazendo a mesma coisa e exortando com as mesmas coisas. Agora interessante, se eu falasse assim, vem para o Evangelho para você sofrer aflições. E sofrer sendo sóbrio, sem tomar remedinho para dor, para depressão, para ansiedade, para angústia. Para você fazer a obra de Deus hoje para quem não quer ouvir. E ter que começar e ir até o final da tua vida. Só que de forma resumida, é isso que é o Evangelho. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a e siga.
Falou até quando? Só falou que ele é o caminho, é a verdade e acabou. Quem crê em mim não perecerá. Mas observe, versículo 8. Há um paradoxo da justiça de Deus e a da justiça do mundo. Porque quando a gente tem dificuldades na vida, a gente olha para a nossa vida e fala assim, mas Deus não me ama, olha aí como é que está a minha vida. Eu faço tanta coisa para Deus. Esse é o paradoxo da justiça do homem e paradoxo da justiça de Deus. Sabe o que acontece, querido? Se você for lá em Isaías, não precisa ir não, só para ganhar tempo aqui, mas se você for em Isaías 53, você vai ouvir Isaías falar assim, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhando para nós, nele não havia boa aparência, nele para que o desejássemos. Era desprezado, mais ajeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Eu vou falar de novo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. E moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não foi só a minha, foi a nossa. Tu imagina que eu pegar aqui, ó, e olhar a vida de Deovane, ver a dificuldade dela, e olhar de Cláudia, e de Eugênia, e da profeta Joyce, e aí eu vou tentando resolver a vida, porque não é justo. Tudo isso estava sobre ele. E aí depois pegou todo mundo junto e colocou sobre ele. Os que já nasceram, os que já morreram, os que ainda vão nascer. E aí sabe o que o Isaías ainda diz? Lá no versículo 10. Todavia o Senhor agradou ao Senhor. Né? Na minha tradução judaica é assim. Todavia Adonai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que eu quero dizer com isso? Que no paradoxo da justiça, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha defeito, aquele a quem não havia acusação, aquele que era justo, morreu primeiro por causa dos injustos. E o que isso quer dizer, apóstolo? Que não há justiça, queridos, e nem justificativa de nós no mundo. Sabe aquela história que mas eu mereço. Então filho de pastor tinha que nascer falando em línguas, profetizando. Porque um pastor, ele abre mão da sua vida, vive uma vida devocional, muitas vezes trabalhando, cuidando da igreja, por mérito. Talvez você seja uma pessoa que está devotando ao Senhor a sua vida há anos,
e está ali na obediência, e em dor, em aflição, e você está... E parece que tudo que você está vendo não está vindo, não vai vir, sabe por quê? Porque nesse mundo não há justiça. E se não há justiça nesse mundo, nós não somos merecedores. Então por que ele fez? Porque ele te amou, porque ele me amou, porque ele decidiu amar o mundo de tal maneira e dar o seu filho para todo aquele que nele crer, não perecer, mas tenha vida eterna. Olha onde está o foco do amor de Deus, para que todo aquele que nele não está nas suas dores, está na sua fé. Não pereça, não está falando da justiça desse mundo, está falando aonde? Do inferno. De uma vida eterna no seu espírito, purgando no inferno. Mas está falando de uma eternidade com Cristo na sua glória. Ei, volta seus olhos, os campos já estão brancos. Mas é para quem crê. E quem crer, ele sabe que ele está num combate da fé. É por isso que Paulo está instruindo Timóteo. Óbvio, você vai corrigir. Você vai ensinar, você vai confrontar, você vai permanecer, você vai prevalecer. Agora você vai sofrer por causa do evangelho. Sabe por que a gente sofre por causa do evangelho? Não é porque nós nos tornamos evangélicos não, e que o diabo é o nosso inimigo não. Queridos, João foi muito claro, que é nascido de Deus não peca. O que de Deus é gerado conserva a si mesmo, maligno não. Então por que eu sofro pelo evangelho? Porque eu sei o que o evangelho produz. Mas a minha alma, a minha carne vai lutar para que o Espírito nunca manifeste isso na minha vida. O problema é que nós esquecemos que nós somos essencialmente espirituais, que habitamos num corpo que tem uma alma. E essa alma, ela está buscando justificativa para o sofrimento. Por Deus não atender, por Deus atender. Se Ele atendeu, é porque meu jejum valeu. Né? A gente fala, bota a cara no pó para ver se ainda há esperança. Não tem a ver com isso, queridos. Tem a ver com combate. Paulo está falando do combate dele para dizer para Timóteo assim, ó, você também vai ter um bom combate. Você também tem uma carreira e você precisa guardar, sabe o que na sua carreira? A fé. Logo eu posso conjecturar aqui, dizer assim, nos paradigmas da justiça do mundo e dos conflitos entre a alma e o espírito, o que o espírito quer é viver pela fé, e o que a alma quer é fazer você desistir da fé. É por isso que quando o couro come, a gente fala, não, agora desistiu, agora o Senhor que resolve isso aí, eu não aguento mais esse menino, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa situação, o Senhor que resolve, eu não vou nem orar mais. Aí tu abre a Bíblia, toma uma lapada e volta correndo. Senhor, me perdoa, eu vou continuar. É assim? Se você é assim, você é normal, filho. O que é normal é desistir e desistir. Aí não é normal. E não desista, sabe por quê? Vai piorar. Essa semana, a ciência anunciou que o relógio do juízo final está faltando 90 minutos. 90 minutos? Não. 90 segundos. Isso não é evangélico, está aí, né? Isso não é bíblico. Isso, na verdade, é algo que em 1945, Einstein e uma galera lá de cientistas começaram a mostrar que se o mundo não mudar suas atitudes, a gente pode entrar literalmente num Armagedon da vida. Só que a Bíblia diz que nós vamos entrar. Ponto, irmão.
que o relógio bata lá, meio-dia dele lá que ele diz. Porque quando bater, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora, enquanto isso não acontece, combata um bom combate. Termina, completa a carreira que está proposta para você. E guarda a fé. Porque foi para isso que Jesus se manifestou. Foi por isso que o amor dele nos atingiu. Queridos, observe. 3 palavras: combate, carreira e fé. Mas Paulo começa assim: o combate não é de qualquer jeito. Quando você pensa em combate, você está pensando o quê? Em guerra, né? No MMA. Um treinamento de guerra, alguma coisa desse tipo, não é verdade? Só que Paulo diz assim, que o combate ele começa bom. A palavra bom aí do grego, ela é interessante. Kalos. Não é o calo do pé não, é kalos. Sabe que Paulo está falando? Que esse combate, ele é precioso, ele é proveitoso, ele é recomendável, ele é admirável. Aí eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite: como está o teu combate? Como é que você está interpretando o teu combate? Como é que você está entendendo o teu combate? Porque o combate pode ser físico, pode, uma enfermidade, alguma coisa desse tipo. O combate pode ser almático. Não. Tudo que você está falando é problema seu, mas eu acho que eu tenho direitos e eu quero meus direitos, meus deveres. Sim. Mas o combate também pode ser o quê? Espiritual. Agora eu te dar uma verdade bíblica. Seja físico, seja emocional, seja almático, tudo é espiritual. Porque Deus é espírito. E os filhos de Deus são mais que vencedores no espírito. Não é na sua mente, não é no seu racional, não é nas suas verdades. Usar uma palavra assim bem grotesca, Deus está andando para nossas verdades. Por quê? Porque a gente não pode estabelecer uma verdade em cima daquele fundamento que já foi colocado. Então cabe a mim conhecer a verdade de Deus e ver que ela é boa, perfeita e agradável, que ela vai me transformar, vai transformar a minha situação, e aí eu me submeto àquela verdade. E a minha já foi. Gente, eu tinha tantas verdades, e sabe com o que eu luto hoje? Não eram as que eu tinha, que eu deixei e assumi as de Cristo. Hoje eu luto com aquelas que eu não consegui deixar. Aí você olha para a situação, por que eu estou passando? Por causa das suas verdades. E tem coisa que é tão simples, gente, mas Deus fez tudo na sua devida ordem. A gente precisa colocar a casa em ordem. A gente precisa colocar os filhos como filhos. A gente precisa colocar o cachorro como cachorro. Que até isso hoje está errado dentro de casa. O cachorro vira filho. Eu não sou contra cachorro. Eu tenho o meu, cuido muito bem. Mas é cachorro. Mas hoje é tanta coisa que... Olha que interessante, a verdade do mundo: você não pode dar uma palmada no seu filho, porque vai traumatizar, mas você pode matar ele no útero. Meu corpo, minha regra. E aí a gente fala, não, mas eu não creio em nada disso. Crê sim, você está envolvido nisso e muitas vezes não sabe, porque se você não estiver lendo a Bíblia todo dia, se expondo ao Evangelho todo dia, você está envolvido nisso e nem está percebendo. Porque é a palavra que discerne as nossas intenções, não é o nosso raciocínio. É a palavra, não é o meu raciocínio. Porque a palavra, ela vai para o meu espírito. O meu raciocínio fica para a minha alma. Agnosomai. Essa é a tradução de combater. Entrar em uma competição, lutar com dificuldades e perigos.
esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Essa é a instrução de Paulo para quando Timóteo estiver nas suas aflições. Para quando Timóteo tiver que pregar para ter uma colheita. Para quando Timóteo tiver que observar o tempo que as pessoas não suportam a verdade. Porque hoje a verdade é o quê? É retórica. O que é a verdade? Verdade é o que eu quero acreditar. Se eu quiser acreditar que eu sou cachorro, eu vou andar de 4, vou botar um rabo e vou ser cachorro. E não se iluda, eu vi um vídeo que a pessoa estava no meio do shopping com a outra pessoa segurando ela na coleira. Hoje você quer arrumar uma briga com alguns casais? Fala a verdade para o homem que ele não está sendo homem em casa. Fala a verdade para a esposa que ela não está edificando a casa dela. Fala a verdade para uma mãe para tirar o filho do trono e botar Deus no trono da vida dela. Porque foi Jesus que falou: quem não negar pai, mãe, irmão, filho, marido, esposo por amor a mim não é digno de mim. E são as verdades do evangelho. Só que isso hoje ofende. Hoje quando você vai redarguir alguém, ou seja, corrigir alguém, doutrinar alguém, falar uma verdade para alguém, parece que você está o quê? Contra a pessoa. E por que a gente sente que é contra nós? Porque a nossa alma está muito viva. Necessário vos é morrer na cruz do Calvário, negando-se a si mesmo, tomando esta palavra e cumprindo esse combate. Completa a carreira, Télio, fazer como ordenado. E aqui tem um detalhe. Paulo fala assim: completei uma carreira, dá uma ideia de quê? De tempo. Sabe o que Paulo está fazendo? Até o meu último momento, eu vou cumprir o que Deus me chamou para cumprir. Eu vou ser o que Deus me chamou para ser. Eu vou viver o que Deus me chamou para viver. Ainda que eu encontre no caminho açoites, prisões e até mesmo a morte. Paulo foi para Roma sabendo, o Espírito falou para Paulo que ele ia morrer. E um texto da Bíblia que você lê hoje foi por causa da cadeia de Paulo em Roma. E mataram Paulo achando que a partir daquele momento ia acabar com as revoluções de Paulo. Foi aí que o evangelho expandiu. Meu irmão, não persegue a igreja não, porque se a igreja se tornar igreja, na perseguição ela cresce. Eu tenho que completar até o último momento esse processo, mas eu tenho que ser longânimo. A minha fé tem que perseverar até o fim. Porque aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da justiça. Mas Paulo fala assim: tem uma carreira, tem um curso, tem um ofício, tem um dromos. Do grego é dromos. Há um ofício, há um propósito de Deus para a minha vida. Há um curso de Deus para a minha vida. E sabe quando é que eu encontro o curso de Deus? Quando o meu espírito encontra o coração de Deus. O nome disso é conversão, é quando o meu coração está alinhado pela palavra de Deus, através de Cristo Jesus, tendo nascido ali no batismo e agora vivendo para Ele. Ele não falou que eu não teria aflições do mundo, pelo contrário, Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Ele disse: no mundo tereis aflições. O evangelho ainda é evangelho de Deus, e é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. O evangelho ainda não é, e nunca será, e nem vai ser Alice no País das Maravilhas. Ainda que eu queira. E não vai ser, sabe por quê? Porque nós não merecíamos. Ele, pela sua graça, nos fez merecedores. E não entenda aqui em nome de Jesus que graça é favor e merecido somente. Entenda que a graça, ela é força capacitadora para você viver
essa vida. Para você combater esse combate, para você acabar essa carreira e para você guardar a sua. Guardei a carreira. Atendi cuidadosamente. É interessante assim, quando a gente está nas aflições, lutando com as verdades do mundo, lutando com as coisas que nós vemos, a Bíblia diz assim, ó, o justo vai viver pela fé. Mas a mesma palavra que diz assim, vai falar mesmo, ó, não vivemos pela visão, perdão. Não andamos pela visão, mas andamos por fé. Mas aquilo que nós estamos andando e vendo, muitas vezes está atrapalhando o quê? A confirmação de quê? Da fé. Queridos, Ele foi moído, Ele foi crucificado, nele nós temos a paz que excede todo entendimento. E é a palavra dele que vai discernir os nossos corações. Quando eu vejo Paulo falar assim, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando eu vejo Paulo falar para Timóteo, e instruir Timóteo, que era o sucessor próximo de Paulo ali, eu preciso olhar para mim, para você e falar assim, existe uma responsabilidade nossa, por ter dado a nossa vida para Jesus. Ah, mas no dia que eu batizei, ninguém me falou isso não, mas você tinha a palavra nas tuas mãos. Da mesma forma que hoje nós temos um monte de verdade que não nos leva a lugar nenhum, nós também temos hoje ministrações poderosas, estudos poderosos na palavra de Deus. Nós nunca tivemos tanta revelação profunda da palavra do Senhor. E sabe o que eu creio? Que Deus vai derramar ainda mais espírito de sabedoria e de poder sobre nós. De coisas que nós lemos, não entendemos, mas nós vamos fazer e vai acontecer, porque é o poder de Deus que vai operar. Fé, eu preciso guardar, cuidadosamente, eu preciso tomar conta. A convicção de que Deus existe, e é o Criador, e o governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Essa é a tradução da palavra fé aqui, pistes. Eu vou ler para você de novo. A convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. Provedor e doador da salvação eterna em Cristo. É isso que eu tenho que guardar. Até quando? Até o final. Até o final. Só que uma coisa, queridos, é eu ouvir sobre isso. Outra coisa é eu ter certeza sobre isso. Paulo não fala para Timóteo aquilo que ele não tinha certeza. Paulo chegou no nível de identidade com Cristo, que ele fala assim, eu cumpro o meu evangelho que você está cumprindo de Cristo. Sede meu imitador como eu sou de Cristo. E eu posso dizer para mim e para você nessa noite que nós temos a mesma possibilidade. Porque quando nós fomos batizados com Ele, nós somos revestidos também com Ele. Deus não está nos dando uma responsabilidade que nós não podemos viver e nem cumprir. Quando você vai lá em 1 Coríntios 9, Paulo vai mostrar que ele conhecia esse combate. Paulo fala assim, ó, 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Porque ele estava em Corinto, todo mundo entendia aquela questão grega ali do que se tornou hoje Olimpíadas. Aí ele está falando de um atleta, ele está falando que aquele monte treinava, mas só um vencia. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós vamos treinar na fé igual um atleta.
e que nós temos que ambiciar uma medalha no final, igual um atleta quer chegar a ser o primeiro do mundo, igual um atleta quando chega na Olimpíada e quer a medalha de ouro. Só que a nossa coroa não é uma medalha, é uma coroa, e é incorruptível e é eterna. E ele ainda diz mais: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui tem um ensino poderoso. Quando você entra num grupo eu pratiquei judô há muito tempo. Aí eu participava de eliminatórias, para o estadual, depois para o regional, estadual, depois federal. Aí as galera que ia para o federal era quem concorria a ir para as Olimpíadas. E é interessante que você vai praticando, mas tudo vai sendo metricamente orientado ali e computado, para ver se você está o quê? Rendendo. Outra coisa que é feita é que se o seu rendimento era comparado com aqueles que você ia enfrentar. E à medida que você avançava, os seus oponentes só aumentavam em qualidade, força e técnica. E se você quisesse chegar ao final, você teria que vencer a todos. E essa é a mentalidade que nós precisamos ter no combate da fé. Não é olhar para o problema de hoje e entender que hoje está acabado. Não. É entender que os processos que você está vivendo, você precisa discernir, para você não ficar dando golpe no ar, como quem não sabe para onde está, como quem não sabe com quem está guerreando. E muito menos fazendo coisas incertas, sem saber a direção do porquê que você está lutando. Queridos, nós chegamos a um nível, né? Quando você tem problema com o filho, por exemplo, eu vou falar de mim. Às vezes tem situações com o filho. Eu não sei você, mas eu já desejei que Deus pegasse ele. Se eu pega ele, quebra ele, para ele aprender. Só que aí quem ia aprender era só ele. Eu não. E sabe quem vai ter que aprender primeiro? Isso. Aí a mulher está falando, o marido não abençoado, ou aquela mulher abençoada, e o marido, se eu pego ela, mata ela, me livra desse trem. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte, ó, você tem que conhecer os seus oponentes. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo está falando assim, você precisa saber em que estágio você está. Você precisa saber quais são as suas armaduras. Você precisa saber quais são as suas qualidades na guerra e quais são os seus defeitos. Porque o inimigo na sua guerra, ele vai atacar os seus defeitos. E você precisa saber quais são as suas qualidades para destruir o inimigo. Alô? É nessa hora que a igreja fala amém. E como é que eu faço isso? Ele está dizendo, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Ao invés de eu ficar, Senhor, por que isso? Senhor, por que isso? Senhor, isso. Senhor, mais isso. Senhor, mais isso. Já entendi, Senhor. Já entendi. Deixa eu consertar aqui, deixa eu fazer o caminho de volta. Não tem ninguém aqui, ó, que não tem que fazer algum caminho de volta. Não tem ninguém, como pai, como marido, como filho, não tem ninguém aqui
que não tem que fazer algum caminho de volta mediante o Evangelho. Nem com pastor, apóstolo ou vice-querubim ungido. Porque aquele que achar que não tem, já está orgulhoso, e aí, ó, foi assim que Satanás caiu. A questão está, eu preciso medir. Para que eu mesmo não venha de maneira a ficar reprovado. Paulo está falando assim, para eu viver uma vida que vou ensinar os outros, para eu combater esse combate, guardar a carreira e terminar na fé, eu preciso primeiro, olha para mim, lutar as minhas lutas. E aí então, quando eu vencer as minhas lutas, eu vou ensinar o outro também a... É o que ele está fazendo com o Timóteo. Ó, Timóteo, você vai passar por tudo que eu passei. Mas é assim que você vence. E olha que se Paulo quisesse se orgulhar de alguma coisa, ele era o cara. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Como justo da lei, pegou a lei, botou debaixo do braço e foi matar os cristãos. Em nome do zelo com Deus. Aí você que falou? Tratei tudo isso como algo desprezível, esterco, pela excelência de conhecer a quem? A Cristo. Na verdade, quanto mais dificuldades e problemas nós temos que ter duas visões. Uma, do problema, e a outra, a nossa, de onde nós estamos em Cristo. Porque se você não souber onde você está em Cristo, você vai erguer o olho, nunca vai ver que o campo está pronto. A colheita nunca virá. Você pode estar perdido dando soco no ar. Mas sabe o que Deus está fazendo muitas vezes? Te trazendo de volta para Ele. Como? Dessa forma. Não, mas não tem mérito em nós, queridos. Mas o que eu já fiz, queridos, Deus te resgatou do reino das trevas e te transportou para o reino do seu Filho em amor. Ponto. Ponto. E o resto? Foi o que ele falou para Paulo, a minha graça te basta. O aquebrantamento de coração, a humildade diante de Deus, você se dobrar, a palavra ajoelhar-se, é interessante que a palavra ajoelhar-se tem o mesmo radical hebraico de receber a bênção. Olha que interessante. A mesma palavra que você usa para ser abençoado é o radical da palavra ajoelhar-se. Por quê? Porque no hebraico é como se você estivesse diante daquele que é maior do que você, quando você se ajoelha para receber aquela bênção, daquilo que você não pode fazer, mas ele tem a bênção para ti dar. Mas eu não tenho que me ajoelhar só aqui não. Eu tenho que me ajoelhar aqui dentro. É aqui dentro. E não vai achando que Deus vai te pedir para você fazer coisas assim mirabolosas. Não, queridos. Às vezes a gente não consegue tirar o filho do lugar que ele está na nossa vida. Às vezes a gente não consegue cobrar do filho aquilo que a gente deveria ter cobrado. Porque eu tive uma vida difícil, aí dei tudo para o filho. Não, ele não merecia nada, ele só merecia que você desse para ele o necessário. O resto ele tem que conquistar. Às vezes você coloca a sua dificuldade, seu casamento, seu problema financeiro no lugar de Deus. Seus sonhos no lugar de Deus. Em suma, a gente tem que voltar a temer a Deus. Saber quem é Deus, quem Ele é. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. Perdão, já entrei falando. Em Lucas 14, para a gente ir encerrando. Tem várias parábolas. E nessas 3 parábolas, e a última que eu vou falar, Jesus ensina a calcular o custo.
daquilo que você vai fazer. Queridos, isso para mim hoje ele é extremamente verdadeiro na minha vida e na vida dos outros. Porque se tivesse coisas que eu tivesse calculado, eu não teria feito. E o pior, eu fiz acreditando que era a bênção que Deus ia resolver no meio do caminho. Não resolve não, filho. Porque aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. É lógico que ceifar com Deus e ceifar sem Deus é diferente. Mas que vai. Portanto, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus falando, em Lucas 14, 31. Qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho? Se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000. Uau! De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que você faz parte dos 10.000 e que vai lutar contra 20.000. E que você tem que calcular se os seus 10.000 são fortes o suficiente para pegar pelo menos 2 de cada um do exército contrário. Eu não sei se eu já andou no meio dos valentões, eu já. É muito engraçado. Porque com os valentão assim, só tem 10, o resto lá tem uns 30, mas os valentão vai apanhar até não sei que dia, mas vai encarar. Mas não calcula o olho roxo, perna quebrada, cara amarrotada. Não vai calcular. Só que no mundo espiritual, Jesus está falando aqui algo muito tremendo. Ele não está dizendo, a questão aqui, não é se você vai vencer ou não, porque a Bíblia diz que em Cristo sois mais que vencedores por aquele que vos amou. Você não vence porque você faz, você vence porque Ele te amou. Agora, porque Ele te amou, você obedece. Porque você obedece, você calcula. Você é sensato, você é sóbrio, como Paulo está falando para Timóteo. Ele está mandando buscar conselho. Cara, quem me dera se alguém tivesse me dado conselho, falar, cria seu filho assim, 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 assado. Apesar de que nós tivemos bastante. Conselho para quando você vai... Cara, tu vai casar, tu só sabe o que é vida de solteiro. Então, quando tu casa, tu é ignorante. Tu não sabe o que é vida de casado. Aí tu vai aprender o casamento aonde? Casado. Então, se o casamento não tiver propósito, irmão, o problema vai ficar enganchado. A gente quer, às vezes, não calcula nem para pegar dinheiro. Pegar aqui que eu preciso, depois do meu jeito. Cara, Deus não dá jeito nas coisas, em nome de Jesus. Deus é fundamento das coisas. Se não está fundamentado, Deus não vem dando jeito. Vocês estão entendendo, queridos? Então a questão é calcular. Para depois ir para a guerra. E é interessante quando você pega qualquer atitude de guerra, primeira coisa que você vai guerrear, o que você tem que fazer? Conhecer o seu inimigo. Alguns inimigos que nós temos. A mente. A alma é o quê? O coração do homem é o quê? Enganoso. Agora interessante, sobretudo que você tem que guardar na tua vida, guarda a tua mente, porque disso procede toda a tua vida. Guardar onde? Na fé, na palavra, mesmo em meio ao combate. Segundo inimigo que você tem, você mesmo.
E olha que você é um bichinho perigoso. Você não é? Não sei, eu sou. Porque a Bíblia diz que maldito homem que confia no... Esse homem não é o outro, é você. Terceiro inimigo que você tem, o diabo. Ele está vencido na cruz. O que é nascido de Deus não peca. O que de Deus é gerado conserva a si mesmo, maligno não. Então, a questão é não pecar. E não pecar tem a ver com a minha mente e com o meu coração. Por isso que eu devo fugir da aparência do mal. Mas ao diabo eu resisto. Então, quando a guerra é espiritual e eu sei que é o diabo, eu tenho que resistir a ele. Mas quando eu sei que é comigo, eu tenho que fazer o quê? Perna para quem te quer. Eu tenho que discernir. Agora, olha que Jesus termina esse texto falando assim, ó. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu. Cara, você tem que calcular o que o Evangelho está exigindo de você. Se você achou que você deitou naquela água, levantou, deixa eu te dizer uma coisa ali. Ali é um ato simbólico. Teu cabelo era preto, quando levantou estava branco? Ou continuou preto? Ah, preto, né? Você tinha 1,70 m, foi batizado. Quando você levantou, você tinha 30 centímetros, 40 centímetros? Quando nasce um bebê, 50 centímetros? Não. Então, o que morreu ali? Seu homem velho. E o que nasceu ali? Seu espírito novo. E esse é que é a imagem e semelhança de Deus. Só que para esse vencer a tua carne, você vai ter que crucificar a tua carne todos os... Você vai ter que medir o que o Evangelho quer que você hoje considere que você precisa deixar. E aí, às vezes, a nossa luta não está contra o filho, não está contra... Não está nada nisso. Não está. Efésios 6,6. O mesmo Paulo que combate o bom combate, que acabou a carreira e guardou a fé, nos ensina como nós precisamos vencer. Efésios 6,10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Quem é que vai fortalecer? Quem? Eu. Você precisa se fortalecer no Senhor. E na força do seu? Agora, você só vai fazer isso se você é disposto a negar o quê? A si mesmo. Sua maior guerra. E às vezes negar a si mesmo é negar o medo de perder um filho, um casamento, situação, falência e assim por diante. Essa é a luta desse tempo. Agora só que ele diz mais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quem veste a armadura vai para onde? Não é para a igreja não, né? Revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Agora interessante. Eu me visto para eu estar firme. Quando? Quando o diabo se levantar. Quando o medo bater minha porta. Quando a opressão vier sobre mim. Quando a depressão cair na minha mente. Quando a ansiedade tomar meu coração e começar a palpitar, batendo aqui. Eu não sou contra nada da medicina. Não sou contra nada. O que eu sou contra é a gente não vencer tudo isso. E avançar com Cristo. E ele diz mais, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Tem um lugar para eu lutar e tem uma guerra para eu lutar. E ele ainda te dá cada nome, cada um, e não são poucos. Principados, potestades, príncipe das trevas desse século, que quer cegar a tua mente para a luz do entendimento do Evangelho de Cristo, ou seja, deixar você morno, sem ter a visão exata do que Deus vai fazer. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares
Aí ele diz assim, portanto, se você quer ir para lá lutar, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar, ficar firme. Então, não, mas só que eu já fiz tudo e não mudou, então não acabou o combate. E aí o que eu faço? Eu me revisto ainda mais. E mais. Ah, mas tem gente que venceu com muito menos. Querido, a luta é sua. O que Deus tem com você é só com. Alguém pode até fazer igual, mas o que é seu, é seu. A medida é de Deus para cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele não dá aquilo que nós não possamos. Você confia nisso? Você tem que confiar nessa fala de Deus. Porque se você não confiar nessa fala de Deus, já era. Que a pessoa a quem Deus está confiando, para confiar nele, aí já era. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os... É isso aí. Qual é a justiça? A que Jesus conquistou ali em Isaías 53. Qual é a palavra? A palavra que é viva e eficaz. Qual é o escudo da fé? E a fé vem pelo... E esta é a fé que vence o mundo. E o que mais? Calça os pés na preparação do evangelho da paz. Olha que interessante, quando Jesus morreu, e o castigo que nos traz a paz. Deixa eu te dizer uma coisa aqui muito doida. Muito doida. Numa guerra, escuta aqui para mim. Você pode estar cansado. Você pode estar desnutrido. Você pode estar com fome. Você pode estar baleado, ferido. Mas o teu espírito estará em paz. E é esse o lugar que nós precisamos alcançar em Deus para vencer a nós mesmos e o maligno. Porque senão será por força e por violência, e não pelo Espírito. A gente precisa alcançar. E como é que eu vou fazer isso? Espada do Espírito. A palavra, capacete da salvação, sandália, caminhar no caminho do Senhor, apagando esses dados inflamados do maligno, essas mentiras. Agora, orando o tempo todo, com oração e súplica Agora é interessante aí, para a gente encerrar. A palavra Espírito aí na sua Bíblia, está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então não é no seu espírito. Que a Bíblia diz que quando eu oro no Espírito, eu oro as verdades de Deus e a minha mente fica infrutífera. Por que a minha mente tem que estar infrutífera nessa hora? Para eu não ser consciente? Não. Olha que interessante, o culto é consciente. O culto é racional. O aprendizado é racional, mas a guerra é no Espírito. Porque nós não sabemos orar como convém. E é Ele que intercede por nós. E a gente só vai saber isso, sabe quando? Quando nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Eu só vou começar a orar as verdades de Deus no meu espírito, quando a minha boca começar a proferir as verdades porque falei. Então, aqui vem um primeiro ensinamento nessa noite. Ore no espírito. Para quê? Para que você creia. Para que as verdades que você começar a viver sem a verdade da
palavra, para você não falar contra a palavra na tua casa, na tua vida, nas tuas finanças, em qualquer coisa. Para que a vontade da tua alma, ela não suja. Por isso que a mente fica infrutífera. Para que venha o quê? O Espírito. E se você não souber fazer, busque conselho. E se você buscar conselho e não souber, cala a boca e continua orando. Vai jejuar, vai fazer de tudo, mas menos abrir sua boca para falar contra. Agora, à medida que o Espírito vai gerando vida em você, escuta isso, você vai gerando, vai chegar uma hora que a fonte vai começar a jorrar. E aí, meu irmão, quando a fonte começar a jorrar, já foi. Já foi. Fonte de vida eterna. Fonte de transformação. Fonte de edificação. Fonte de fortaleza. Fonte de longanimidade. Fonte de amor. Fonte de esperança. Fonte de paz. De graça, de misericórdia. Eu sei, eu bem sei, se você for sanguinário igual a mim, a alma grita e eu solto mesmo. Então a primeira pessoa a ir para lá e se ajoelhar é minha alma. Porque não é Deus que não está fazendo, eu que não estou alinhado. Se você for mais ponderado que eu, continue. Até que a justiça dele venha. Por isso, queridos, que pela manhã a misericórdia do Senhor se renova. É por isso que basta cada dia o seu mal. E é por isso também que Deus dá os seus enquanto você dorme. Ou seja, enquanto você descansa no Senhor. Por isso que o salmista falava: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. A gente acha que o socorro é Deus resolver a situação. Não, é socorro para você. É primeiro com você. Se Deus não fizer em você, não vai dar para fazer no outro. Por isso que é salvação individual. E nós estamos num tempo. Estávamos orando ali atrás agora, Joyce trouxe algo muito poderoso. Foi ministrado aqui diversas vezes sobre as últimas igrejas. Uma esqueceu do primeiro amor. Outra aceitou as doutrinas dos nicolaítas. Outras aceitaram a doutrina de Balaão. Outras permitiu que Jezabel fosse profetisa. Tudo isso fala com o quê? Conosco, igreja do Senhor. E nós temos que voltar às primeiras obras. Que nós não podemos aceitar Jezabel profetizando na nossa mente, torcendo a palavra do Senhor, botando porquês. É engraçado, né, que a gente tiver que perdoar alguém, a gente coloca um monte de coisa. Não, se fulano fizer isso, vai ser do Senhor. Queridos, faz com Deus não. Nós, como igreja de Jesus, a quem Ele vem buscar, seja nesses últimos momentos, seja quando Ele vier, nós temos um combate. Nós temos algo para guardar e completar uma carreira. E permanecer na fé. Porque aquele que começou a boa obra também é fiel e justo para terminá-la. Sabe, queridos, a sua casa ela vai ser visitada por causa da sua fidelidade ao Senhor, sim. Seus filhos vão ser visitados por causa da sua fidelidade do Senhor, sim. Tudo que você fizer vai ser visitado, vai por causa da sua fidelidade ao Senhor. Agora calcula, porque até a tua fidelidade
É porque a gente olha para a cruz, né? Imagina Paulo falando de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, falando do amor. Só que, queridos, a gente precisa lembrar que o amor de Deus, ele não é romântico, ele é sacrificial. E eu queria que você ficasse de pé para pensar que está acabando. Vou fazer igual o Luciano Subirá. E talvez você esteja cansado. Talvez você esteja sem força. Talvez você esteja nessa... O combate está tão intenso. E você não tem esse lugar de paz no teu espírito. Paz que excede todo entendimento. Deus falou: deixo-vos a minha paz. Eu vos dou minha paz. Não como o mundo dá. Mas o fato que se nós não quisermos esse amor sacrificial, nós também não teremos como terminar o combate, completar essa carreira e guardar a fé. E hoje Deus te chama, mais uma vez, das infinitas vezes que Ele te posicionou: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não quer saber se está doído, se está ferido. Não, ele quer saber: dá-me o teu coração. Ele quer saber se você vai continuar confiando, entregando a Ele. Talvez você vai chegar em casa, agora está tudo de perna de ponta cabeça. Talvez amanhã seja até pior, não sei. Eu sei que na eternidade Ele já consumou toda a sua obra em relação à minha e à sua vida, em relação à minha casa e à sua casa, em relação à minha família e à sua família. Agora somos nós que temos que nos levantar no meio das aflições, olhar e ver os campos brancos, porque já estão maduros para a colheita. Uma visão em Deus sem ação é frustração. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas aflições que passou. Aí você vai em Hebreus 5, você vê que a glória dele foi olhar para aquela cruz, e mesmo tendo pedido para apartar dela, ele conseguiu ir para aquela cruz, consumou a obra que o Pai o deu a fazer. Nós precisamos conhecer o Senhor da obra, o Senhor da vida, o Senhor da família, o Senhor da casa, o Senhor da saúde, o Senhor da transformação. Nosso espírito precisa conhecer ao Senhor. Então, em nome de Jesus, fecha seu olho e diz para o Senhor: Senhor, eu entendi essa palavra nessa noite. Eu quero recolher todas aquelas palavras que eu lancei na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, no meu ministério, aonde foi que eu lancei essas palavras. Eu quero arrancar essas sementes do mundo espiritual nessa noite. Eu quero me alinhar, Senhor, ao combate da fé. Eu quero voltar a perseverar no Senhor. Eu quero entrar nesses lugares celestiais em Cristo, e com Cristo ser mais que vencedor. Eu preciso vencer o meu orgulho, eu preciso vencer minha vaidade, eu preciso vencer o meu coração, eu preciso vencer minhas tristezas, eu preciso vencer minhas feridas, eu preciso vencer. Eu só posso vencer quando eu estiver nele. E
e há de vir sobre vós um renovo. E você tem o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas você vê e conhece. E Ele está preparando-vos um lugar. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Confia segundo aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Deus não está preocupado com o final do tempo, porque Ele já programou todas as coisas. Mas hoje Deus quer restaurar a tua fé. Deus quer restaurar a tua visão. Deus quer restaurar o teu espírito. Hoje é com você. E Deus não pode fazer isso se você não estiver disposto a se arrepender. E às vezes não é da prostituição, às vezes não é do pecado carnal, é da fé que nós não guardamos. Às vezes é porque nós racionalizamos as situações, mas hoje Deus te chama para esse lugar de abandonar o pecado, de abandonar a incredulidade, de abandonar a mornidão, de abandonar as razões humanas, de abandonar a sua história e avançar com Cristo, te tomando pela mão direita, te dizendo: tu és meu filho amado, eu te gerei. Você foi gerado por Ele, querido. Você é filho dele. Você é amado do Senhor. Ele te amou, Ele te salvou, Ele te chamou, Ele lhe trouxe um propósito. É sobre isso. É sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Tu és o Deus que sonda os corações e pesa com a verdadeira intenção. Mas só a Tua palavra ela é capaz de discernir, Senhor, e de nos dar o entendimento. Que ela cumpra nessa noite, Senhor, como uma espada de dois gumes. Essa libertação que ela vai produzir em nossa mente, os nossos sentimentos e nosso espírito nessa noite. Que a gente possa ter uma nova visão. Que o nosso espírito, Senhor, possa estar voltado novamente para Ti. Que os nossos pés sejam calçados de verdade na preparação do Evangelho da Paz. Que a gente possa se revestir das armaduras de Deus, que nós possamos ter deixado em algum momento para trás, esquecendo dos combates, talvez achando até que nós éramos merecedores, e esquecemos que foi Tua graça que nos alcançou, que foi o Teu amor que nos redimiu, que é a Tua misericórdia, que é o Senhor. Nós aceitamos ao Senhor nessa noite. Nós aceitamos, Senhor, aquela cruz. Nós aceitamos a palavra, Senhor. Nós aceitamos o sangue do Cordeiro, nos purificando de todo pecado. Nós aceitamos o Espírito da verdade. Nós convidamos ao Senhor: vem novamente. Vem ao nosso espírito, faz tudo novo. Renova, Senhor, o nosso ser. Renova, Senhor, a nossa caminhada. Renova a nossa visão. Renova o nosso entendimento. Renova, Senhor, a nossa esperança. Renova. E nos dê, Senhor, um derramamento do Teu amor. Para que a gente não venha perder a eternidade. E em nome de Jesus, todo principado, potestade, hostes espirituais da maldade, deuses desse mundo, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor vai pelejar por nós e conosco nessas guerras. E sobre elas todas somos mais que vencedores. Que haja, Senhor, um romper nessa noite. Porque a verdadeira batalha espiritual está na nossa mente. E tem a ver muito mais com a nossa conversão, com a manifestação do Teu poder e da Tua palavra em nós. Visita-nos com Teu Espírito. Batiza-nos com o Evangelho de poder.
Batiza-nos, Senhor, com o evangelho de poder, no Espírito. E a paz que excede todo o entendimento, venha guardar os nossos corações, hoje, sempre e eternamente. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, ativa, Senhor, os nossos passos. Nosso espírito venha queimar novamente por Ti. E nós possamos nos quebrantar nos Teus braços. Nos Teus braços. No Teu amor. No Teu zelo, no Teu cuidado, na Tua fidelidade. Porque ainda que nós venhamos a ser infiéis, o Senhor permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ser conosco, ser com a nossa casa, ser com o nosso ministério, ser com essa cidade, com a Tua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada. Você que está nos assistindo, que o Senhor te abençoe. Lembre-se das células, da oração, do jejum. Estamos juntos domingo às 18 horas novamente. Amém? E de todos na paz do Senhor. Nossos visitantes, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje só temos o casal que vai deixar de ser visitante em breve. Tem Poli. Olha o Poli. Você é tão minha, Poli, que eu já nem achei que você é visitante, tá vendo? Amém. Deus abençoe você, tua casa, Adilson, seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém que esqueci? Não, né? Amém. Dê um abraço ao teu irmão, declare ele a paz do Senhor. Me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais e mais. Me faz queimar mais, me deixa te amar mais.